gente segue falando sobre esse assunto, sobre esses episódios lamentáveis de racismo no futebol. Vamos conversar agora com a especialista CNN, a Nina Silva. Nina, muito boa tarde, seja bem-vinda ao live. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Daniel. E boa tarde a todo mundo aí que nos escuta, né? Infelizmente, mais 2 casos de racismo agora no futebol, né? Essa semana. Se bem que semana passada foi marcada também aí com várias questões ao redor, desde a morte do Moise. E falar de racismo do futebol não é algo novo, né? A gente tem aí um dos casos mais emblemáticos, que foi do goleiro Aranha, e que também não teve punição devida à pessoa, né? As pessoas, que foram 4 pessoas indiciadas e depois foi suspenso, né, a punição dessas pessoas. E a gente vê também como a impunidade ela beira a todas as instituições no Brasil, desde o esporte, né, até todos os outros tipos de justiça desportiva. O judiciário como um todo ainda não sabe tratar do racismo da maneira devida. Nós temos leis, né, tanto de crime contra racismo quanto injúria racial. Infelizmente, tudo que é colocado como racismo vai para a injúria racial, que a punição é menor. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande, né, de gerar jurisprudência, de poder fazer esses enquadramentos dentro do que deve ser feito. E ainda, quando a gente fala dessas instituições que têm um pacto social ainda mais específico, né, que é o futebol, a paixão do povo brasileiro, a gente ainda fica na jogada de quem cuida de quê. Então, a gente vê aí que a federação, mesmo organizando o campeonato, joga, né, primeira responsabilidade para o STJD. Sim. O STJD, a gente precisa verificar se realmente vai dar andamento e que andamento será esse. Normalmente colocam de uma maneira que a torcida acaba identificando quem foi a pessoa ou as pessoas que cometeram o crime, para que os times não sejam punidos, né? Então, há também um pacto social ali interno entre clube e torcida, onde a gente verifica que, se não houver o nome desse criminoso, dessa criminosa, pode ser que o time perca ponto, como foi no caso do Grêmio em 2014. Ô Nina, você avalia, muito bom você trazer esse olhar do Poder Judiciário, a justiça, seja ela desportiva ou a justiça comum, que não tem o rigor necessário para punir e a impunidade acaba reinando. A que você atribui isso? É a falta de conhecimento, é a falta de vontade, é a ignorância? Por que não se pune como deveria? Bom, o racismo ele é a estrutura no Brasil. Então, ele dita as relações comerciais, as relações de mercado, desde o mercado de capital, as empresas de tecnologia, acesso a crédito, acesso a tudo, a emprego. Quando a gente vai punir ações que ditam direitos de pessoas negras como eu, há também um grande silêncio e uma grande pretensão social de esquecimento e de venda nos olhos, para que as relações de privilégio se mantenham. Então, se eu começo a realmente punir o que é e trazer a justiça, eu vou começar a ir a fundo em várias causas de desigualdades sociais no Brasil. E não vai ser somente no esporte, não vai ser somente sobre insultar e agredir uma pessoa em público ou até mesmo matar. Vai ser também sobre quem dita poder dentro das instituições, quem a gente elege, né, a cada 2 anos para cargos públicos e quem também a gente vê como possibilidade de auxiliar uma melhor distribuição de acesso e poder. E quando se fala de poder, as estruturas não querem mexer nisso, né? Então fica tudo muito no lugar do indivíduo. Eu coloco como inquietação para esse caso, por exemplo, a nota, né, teve uma nota que colocou: não adianta não ser racista, precisamos ser antirracista. Tá, fazendo o quê? Fazendo uma hashtag na internet? Não vai ser assim que nós seremos antirracistas. É sim colocando, tirando o mando. Opa!
Agora acho que vai retomar, porque ela falava exatamente dessa última ponto. Não adianta você vir, né, Marcela, só com o problema, tem que trazer a solução também. Ok, como não ser racista, né? Tem que ser antirracista, mas como? E é o que a Nina falava, da necessidade de hoje, não só a punição vir, seja com a perda do mando de campo, seja com a punição do torcedor que está lá sendo racista. E o que mais acontece, dia após dia, a gente vê o próprio Fluminense, que tem uma diversidade, né? Preza pela diversidade, fez a camisa com as cores LGBT. Então, não só você propor e falar da boca para fora, não pode ser racista, mas como que a gente vai fazer isso? Porque enquanto a gente não fizer isso, Marcelo, não vai conseguir, vai ser a questão. E ela falava muito bem, porque hoje o Poder Judiciário é muito formado por quem? Homem, branco, heterossexual, então que muitas vezes também não tem ali a consciência e a importância de que sim, precisa ser antirracista, né? Então precisa trazer para dentro do tribunal, cadê nossos jovens negros nas universidades se formando em direito para chegarem a ser desembargadores, juízes, ministros? Então, enquanto a estrutura social não mudar, vai ser realmente muito difícil chegar até onde deveríamos. Pois é, a Nina, a gente conseguiu retomar o contato com ela. Nina, você falava também que essa questão, né, dos crimes como esse serem enquadrados como injúria racial também chega quando ele é julgado, ele é visto como um crime mais leve. E aí a gente tem essa sensação também de impunidade, aí o torcedor, né, quem quer que seja que vai lá e comete o crime de racismo, acha que nada vai acontecer. E de fato acontece muito pouca coisa, né? O que poderia acontecer, o que poderia ser feito na prática num primeiro momento, na sua avaliação, Nina? Bom, no caso aí de crimes desportivos, né, a gente precisa olhar todas as instituições envolvidas. Então, sim, o indivíduo, né, ou no plural, e também esse torcedor ou torcedora, a gente tem como tirar a possibilidade de entrar em estádios novamente, a gente tem como tirar a associação de torcidas organizadas, do clube, além do trato na justiça. Mediante a isso também, o time ele tem como perder pontos. A gente só lembra do caso do Grêmio, né, em 2014, sobre a questão de perda de ponto, perder a questão da torcida poder estar no estádio, por exemplo. Deve ser, né, feito uma estrutura, já que a gente tem que mexer em estrutura, a gente tem que também conseguir movimentar para todos os lados. E na hora de ser antirracista, como ser antirracista? Nós estamos estimulando que as nossas equipes técnicas dos clubes tenham profissionais negros, ou só os talentos indiscutíveis desses profissionais, como o Vitinho e o Gabigol ou o Aranha? Essas pessoas estão ali porque são talentos indiscutíveis e não tem como a questão do racismo travar a existência desses profissionais nesse time. Mas e todas as outras profissões que nós temos, né, numa estrutura imensa e o tanto de dinheiro que o futebol, por exemplo, move no Brasil e no mundo? Então, os times estão desenvolvendo programas de apoio a desenvolvimento econômico para grupos negros, sejam empreendimentos negros, né, sejam projetos sociais junto a crianças e jovens negros. Há como fazer, sim, ações antirracistas, até mesmo de maneira intencional e prévia, não somente de maneira reativa, quando casos desses acontecem. A importância também dos atletas denunciarem, né, falarem como o Gabigol fez, porque enquanto a gente não ouvir mais cada vez que isso acontece, que isso não é normal, não vai mudar. Com certeza, e os atletas acabam não tendo um apoio, né, educacional, por exemplo, sobre as questões raciais, porque ninguém tem no Brasil. Isso não está... A Lei 11.648, que é a lei sobre acesso à história dos afro-brasileiros, africanos e indígenas no país, essa lei não é aplicada e exercida da maneira que deveria dentro das nossas escolas, em diferentes âmbitos. Então, a gente também muitas vezes cobra desse profissional, mas nós mesmos em casa, nós mesmos nas nossas empresas, a gente não tem uma busca intencional para essa educação, porque isso vem desde a não aplicabilidade de uma lei nas escolas. Então, é uma estrutura que precisa ser
mudada. É lógico que cada vez mais com o digital, tanto esses profissionais que estão ali no front, estão à frente e são as caras que recebem, né, esse tipo de ameaça, esse tipo de xingamento, esse tipo de discriminação, mas também somos nós no dia a dia, dentro dos nossos ambientes de trabalho, onde a gente acaba sendo limitado da nossa atuação ou de uma promoção ou até mesmo de conseguir um emprego. Então, a gente precisa ajudar nesse momento que o digital está aí. No caso do Vitinho, né, ele recebeu um xingamento e isso pode ser alicerçado em crime cibernético, de racismo, mas nesse caso, como usar o digital a favor, não só para like, né, não só para hashtag, mas para ações contínuas realmente de luta antirracista. E para isso a gente precisa de uma sociedade inteira, pessoas negras e pessoas principalmente não negras, porque o racismo não existiria se não fossem por pessoas brancas. Então, infelizmente, a gente precisa falar de branquitude, lidar com a branquitude e fazer novas alianças para um alicerce de uma sociedade mais justa para todas as pessoas. Tem um impacto pessoal, né? Toda vez que a pessoa é vítima de racismo, como por exemplo aí no caso do Gabigol, tem um impacto na vida dele que atrapalha, né? Obviamente, que deixa ele vulnerável numa situação que ele está vivendo ali que não deveria estar vivendo, né? Não deveria ser assim. É isso, Marcela. E a gente acaba, os profissionais negros como um todo, e aí um profissional de futebol, ele está ali, né, com 500 câmeras passando ao vivo a sua reação. Imagine, ele estava saindo, né, de campo. Imagine durante a partida, como foi outros casos que aconteceram, como que é a desestabilidade emocional que esse atleta sofre, e a gente pode imaginar também no contexto do dia a dia, né? Então, a gente teve um caso em Manaus esse final de semana, onde um motoqueiro, né, entregador de delivery, ele foi espancado por uma pessoa que tinha pedido, né, não sei se a gente chegou a dar toda a visibilidade a esse caso, mas tomou uma proporção muito grande no final de semana nas redes sociais, e a pessoa simplesmente agrediu, bateu e derrubou no chão porque falou que fez o Pix e o Pix não havia chegado, não havia sido identificado o pagamento. Então, o profissional negro, né, que não tem relações trabalhistas, muitas das vezes, nessa conjuntura da gig economy, esse profissional do dia a dia, que está ali no nosso dia a dia, ele pode sofrer um espancamento simplesmente por acharem que é um profissional que pode ser tratado de qualquer maneira, desde a violência até a morte, como foi o caso do Moise, ou xingamentos, como foi o caso de Gabigol e Vitinho nesse final de semana. Então, para a gente ver como o racismo ele é uma teia muito forte ainda nas nossas relações sociais e comerciais, e que a gente precisa de todo mundo para poder desatar e reconstruir o nosso tecido social de maneira realmente sadia e sem violação dos direitos e morte. Perfeita a sua análise, Nina. Nina Silva, especialista CNN, é sempre bem-vinda aqui no Live e volte mais vezes. Até mais. Obrigada, até a próxima.